E aí, galera, estamos começando mais um episódio do podcast Boca Viva, um podcast em que a gente fala tudo o que a gente não aprendeu na faculdade de odontologia. Eu sou a doutora Aline Pimentel, vocês já podem me seguir lá nas redes sociais, doutora Aline Pimentel, com mais um L no final, e seguir a gente também, Boca Viva Podcast. E aqui do meu lado, doutora Gabriela. Oi, galera. Não vai adiantar vocês só seguirem a gente nas redes sociais. Tem que entrar nesse episódio aqui, deixar o seu like, deixar o seu comentário, se inscrever no canal para receber as notificações dos próximos episódios. Lembrando que a gente tá todas as quartas-feiras, de 15 em 15 dias, e em breve, toda semana. Bom, eu tenho certeza que o episódio de hoje vai dar uma bugada na mente da galera que tá assistindo a gente. Então, se você estiver assistindo esse episódio e vê que esse episódio está sendo importante para você e acha que vai ser importante para uma outra pessoa, encaminhe esse episódio. E não esquece também de deixar o seu comentário, tanto nesse quanto nos outros episódios. Bom, eu também estou presente nas redes sociais, tanto no YouTube quanto no Instagram, @doutora Gabriela Madeira. E aí, bora começar hoje? Bora simbora. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre gestão de consultório, né? A gente sabe que hoje em dia, para a gente ter um sucesso no nosso consultório, a gente precisa não ser só bom tecnicamente. Além de ter uma excelência técnica, a gente precisa entender de outras coisas, né? Gestão de consultório, marketing, organização, liderança de equipe, tudo isso. E eu trouxe hoje, assim, para a gente se basear um artigo que foi publicado em 2020 na revista Full Dentistry Science, meu inglês tá em dia, Tá em dia. que fala exatamente sobre gestão financeira, organização e marketing no consultório odontológico. Esse artigo, ele apresenta um modelo de organização, marketing, orientação e gestão financeira, guiado pelas normas técnicas, mostrando que o cirurgião dentista, durante a sua formação, deve adquirir conhecimentos para administrar sua própria empresa. Quais são esses conhecimentos, né? Gestão e operação de consultório, estratégia de marketing, gestão de finanças, contratação e motivação de equipe, precificação dos serviços e legalização do consultório, que aqui no Brasil é uma parte bem chatinha e burocrática, né? Para a gente falar sobre isso, a gente trouxe hoje aqui dois convidados, nomes fortes, que eu tenho certeza que vocês vão tirar muito proveito. O primeiro deles é o professor Flávio Ribeiro, tá? Eu vou ler uma mini bio dele aqui para vocês. O professor é especialista em finanças e orientador de carreira da Pensifar, cirurgião dentista especialista em prótese dentária, mestre em gestão e economia da saúde pela UFPE em 2015, tem formação em coaching e analista comportamental pelo Instituto Brasileiro de Coaching, MBA em gestão de serviços de saúde pela UFRJ, MBA executivo em gerência de saúde, atuou como oficial dentista na FAB e no setor privado como dentista clínico geral, protesista e professor na Universidade de Tuiuti Tuiuti. do Paraná. É conteudista da Ident Academy, consultoria e mentoria nas áreas de educação financeira, precificação, planejamento de carreira odontológica, tutor do curso EAD da Pensifar, planejamento financeiro e precificação em odontologia. Tem 59 anos, é casado com Cristina e pai de Pedro e Júlia. Bem-vindo, professor. Pronto, acho que acabou o nosso episódio. Pediram, eu coloquei para ficar bem feliz no começo. Estou bem feliz de estar com vocês aqui e vai ser bem legal essa conversa. Deixa eu passar a bola para a gente entrar no tema aí. Vamos lá. Vamos embora. E o nosso segundo convidado é Marcelo Magno. Marcelo é formado em Publicidade e Propaganda pela Uninasal, atuou como publicitário em agências, veículos de comunicação e prestou assessoria como diretor de arte e consultor de marketing. Como dentista, é formado pela Universidade Federal de Pernambuco, também é especialista em prótese dentária e reabilitação oral e tem habilitação para uso de toxina e preenchedores e em cirurgia oral menor pela ABO. Hoje, Marcelo atua como pesquisador convidado do Departamento de Fonoaudiologia da UFPE, é casado, pai de 2 pets, Mel e Pitu, e atua como dentista e diretor de clínica aberta em seu nome há 2 anos na cidade de Cabo de Santo Agostinho. Além disso, ele também é host de um videocast, meu pós-teste favorito, que também está disponível no YouTube. Bem-vindo, Marcelo. Meninas, obrigado. Fico muito feliz com esse convite. Principalmente de ser convidado junto com essa sumidade aqui, Flávio. Cara, incrível. A gente já bateu várias bolinhas e é muito bacana estar aqui com vocês. Agradeço demais o convite.
Que bom. Vamos embora. Bom, a gente vai começar, na verdade, a gente quer primeiro saber a história de vocês. A gente vai começar com o Flávio. Flávio, a gente quer saber, assim, a sua história, dentista, e se especificou nessa área de gestão financeira e tudo. Como é que você consegue contribuir para a gente que é dentista? O que é que você consegue fazer pela gente? Bom, deixa eu dar uma calibrada aqui. Eu me formei em 84 em odontologia, né? Pô, tem um tempo aí, esse ano eu faço 39 anos de formado, né? E logo que me formei, comecei a fazer a parte de prótese, e era numa época que era um outro mercado em odontologia, era um mercado assim que pra gente até falar de maneira bem simples, a gente achava um dentista pelo cheiro de eugenol que tinha num prédio comercial, porque porra, tinha um pouco, se a coisa imperava, né? Não tinha Google, era outro formato, então era muito mais fácil a gente errar e mesmo assim a coisa funcionar. Ao longo do ano, né, eu fui começando a ter consultório, entrei para com a carreira militar, que me fez morar em 3 cidades, aprender odontologia do Rio de Janeiro, no Paraná e atualmente em Pernambuco, onde eu moro aqui, né? Então conheço bem, né? E só que num dado momento eu tive que fazer uma escolha com relação à gestão do meu tempo. Eu tinha um emprego que dominava minha vida inteira, metade do meu tempo na Força Aérea. Eu tinha uma carreira também de professor acadêmico e o consultório começou a se espremer em relação ao tempo para mim. E por uma questão pessoal, eu resolvi começar a aprender a parte de gestão. E hoje eu me sinto muito útil ajudando dentista, ajudando quem está querendo começar em qualquer fase da carreira a pensar, principalmente nos próximos anos que você vai conduzir o teu negócio, né? Decisão que você tomar hoje na tua vida pode impactar lá na frente. Então, assim, dessa conversa nós vamos dar um sacode grande em vocês aí. Mas não é para chegar E na gente segunda-feira também. em vocês, né? Tem que fazer um carinho a galera da entrevista aí, né? Mas assim, não adianta de repente, pô, preciso mudar amanhã. Não, gente. Não precisa mudar amanhã, mas tem que planejar uma rota nova se o negócio não estiver legal, tá bom? Total. Total. E aí, agora vamos ver o que é que o nosso dentista vai dizer. Assim, a gente quer escutar a tua história, Marcelo, e a gente quer escutar, pensando no nosso episódio de hoje, que é sobre gestão de consultório. Como foi para você tomar a decisão de montar o seu consultório? Quando foi que isso aconteceu e como foi que você estruturou na sua cabeça? Eu quero montar um consultório assim. Como foi que isso foi para você? Então a história é longa, né? Porque eu venho de uma outra casa, né? Eu comecei nas humanas, eu sou publicitário. Comecei em publicidade, mas o meu sonho sempre foi ser dentista, né? E eu tinha que vencer as dificuldades da minha realidade como pessoa para poder alcançar o meu sonho. E a publicidade foi esse caminho. E eu tive essa grande felicidade de, durante esse meu percurso na publicidade, ter grandes oportunidades e de me apaixonar pelo marketing. E aí, quando eu entrei na odontologia, eu tive a oportunidade de entrar vendo a odontologia por um outro ângulo. Já entrou na frente de todo Isso. mundo. Eu não sei se na frente, mas assim, é porque eu não acredito que ninguém está à frente e ninguém está atrás. Eu acho que está todo mundo enxergando um caminho e aí a gente atira naquele caminho que a gente está enxergando. E aí, por conta do meu background no marketing, na comunicação e no marketing, porque a comunicação e marketing são coisas que se juntam, né? A comunicação ela está contida no marketing, mas o marketing ele é um processo muito maior do que só o processo de comunicação. Isso fez com que eu tivesse uma outra visão dentro do que Flávio começou falando sobre a questão do planejamento. Então, durante os meus 5 anos de graduação, eu tive a oportunidade de ver a odontologia por uma outra luz. E aí, depois de ter vencido tudo isso, depois de todo o meu background de trabalho, isso acabou me trazendo uma sensibilidade diferente. Então, Aí você se formou faz 5 anos e em o seu odontologia, consultório existe há quanto tempo? há 2 anos. Há 2 anos. Eu passei 3 anos aprendendo, né, a ser dentista nos consultórios da vida. Eu acho que todo mundo precisa passar por isso, né? Sim, os trabalhos não tão valorizados, mas que a gente passa no início, às vezes, né? Gabi tem uma saudade danada. Eu acho muito bacana essa trajetória desse processo, desses consultórios, porque assim, a gente sai da faculdade com uma mentalidade, com uma mão, com uma coordenação, e aí esses locais, eles permitem que a gente comece a entender quem é o paciente com uma outra exigência, com outro perfil, com outro desenho, de a gente desenvolver nosso trabalho laboral, manual, e aí graças a Deus, por eu ter entrado na odontologia um pouquinho mais velho, eu já tinha um pouquinho mais de maturidade, já tinha passado na segunda graduação, uma graduação amadurece 2, amadurece ainda mais, e assim, a Federal realmente foi uma escola e um presente divino. Eu sempre sonhei estudar na Federal, era um sonho de criança. E aí, quando jovem, eu trabalhei como professor da Federal,
Aí eu comecei a trabalhar muito cedo, porque eu precisei, enfim, trabalhar muito cedo. E eu trabalhei com o professor da Federal, então eu ia pra Federal e ficava sonhando, assim, aos 15 anos eu ficava andando dentro da Federal e pensando, meu Deus, isso aqui é um lugar de pessoas muito inteligentes, eu acho que eu nunca vou estar aqui. E aí quando eu tive a oportunidade de entrar ali, eu vivia um sonho cada dia que eu Eu estava sou ali dentro. muito Eu acho que eu devo estar até inteligente também. vermelho, porque eu acho que eu talvez seja inteligente. E aí todos os dias que eu estive na Federal, apesar de toda a loucura que é, eu pude viver um sonho por dia. E, e aí, desses anos trabalhando como dentista nesses consultórios, eu fui aprendendo que isso era um processo, que eu precisava aprender todos esses processos para poder chegar na parte de planejamento do para mim. E aí me ajudou muito esses 3 anos, porque durante esses 3 anos, depois de um tempo desses 3 anos, eu comecei a fazer o meu planejamento de negócio, minhas pesquisas de mercado, de botar o marketing em prática na odontologia. E aí, depois de 1 ano e meio de muita pesquisa, de muito estudo, de muito trabalho em planejamento, aí eu pude, pronto, agora eu sei onde é, o que é, como é que vai ser, o que vai ser e o que as pesquisas me apontam para onde eu devo ir. É muito É engraçado. interessante. Fala. Não, é engraçado que, assim, você teve essa visão, acho que por você ter vindo de uma outra área antes, mas é uma visão que a gente não tem na faculdade, né? A gente não fala sobre isso na faculdade. Na verdade, o nosso currículo nacional de odontologia, ele é muito voltado para o dentista que vai atuar no serviço público, né? E essa não é a realidade da maioria dos dentistas. Nós, a maioria, nos formamos e vamos trabalhar na iniciativa privada, realmente, né? E sabe uma coisa que é muito, muito, muito bacana? É porque, assim, quando, na minha tese durante a graduação, era que a universidade não preparava a gente para ser dentista profissional, não é o dentista técnico, né? Porque nós somos dentista técnico. Mas dentista profissional, eu Exatamente. defendia isso durante toda a graduação, e aí no final da graduação, em 2018, eu publiquei um artigo que nas minhas pesquisas apontavam que o sistema de aprendizado de empreendedorismo e gestão nas universidades a nível Brasil eram bem deficientes. Pouquíssimas universidades colocavam na grade sobre essa questão do ensino, da gestão para o dentista empreendedor, porque a gente se forma, como você falou, Aline, quando eu terminei meu ciclo em 2018 era para o SUS, era Isso. uma graduação pronta para o SUS. E aí, como eu tinha todo esse meu background, isso me ajudou muito, mas quem não vinha, e eu vinha defendendo isso do início do curso, e aí eu publiquei, eu falei, minha gente, eu vou publicar um artigo, estudei, consegui publicar um artigo sobre isso, que eu falava em 2018 isso, ó, na faculdade a gente não vê isso, e aí foi quando vocês começaram um podcast, eu fiz, minha gente, que incrível, ó o universo. Porque, Exatamente. Exatamente. A gente não aprende a gerir o consultório como uma empresa realmente, né? E aí, trazendo para o conteúdo que o senhor traz no seu Instagram, Sim, né, senhora. professor? O senhor já fala, desculpa, você já fala muito isso no seu Instagram, sobre assim, como a gente não sai preparado para abrir um consultório logo de cara, né? Exatamente. Por que o senhor acha, você acha isso? Eita, olha só. Desde a época que eu fiz odontologia, que eu me formei, a gente ouve na graduação uma coisa perigosa e às vezes a família dá um suporte. Estou sendo bem assim, carinhoso nas palavras, tá? Olha, o professor fala, você quando sair da faculdade tem que montar um consultório. E às vezes acontece que nem sempre é um presente, às vezes é um peso do que você ganha, que algum parente acha que, inclusive, é cultural, né? Na minha formação foi assim, né? Eu preciso ter um consultório para trabalhar. E hoje, né? O que eu digo é o seguinte: eu não sou contrário a ninguém montar um consultório, mas com o que você aprende na sua graduação, você não tem condição para gerir um negócio. Então, o que acontece? Marcelo foi um exemplo claro aqui. Está tendo as dificuldades de quem está começando, porque 2 anos para a empresa ter maturidade é um prazo curto, mas ele não montou na teoria de se Deus quiser. Porque Deus tem muito mais o que fazer do que tomar conta de clínica odontológica aqui no Brasil, entendeu? Então, assim, hoje um conselho que eu dou para os profissionais da área de odontologia, né, já que é uma profissão que exige um investimento interessante para começar, é o seguinte: comecem na profissão custando o menos possível. Se você quiser ter um consultório odontológico, hoje eu trabalhar num consultório odontológico, não digo você trabalhar para outras pessoas. Quer dizer, eu quero falar para uma pessoa que eu tenho um consultório. Você não precisa ser dono, você pode alugar turno, você pode usar coworking. A gente talvez leve a conversa para essas opções de início de carreira, que eu acho legal pensar nisso. Mas, inicialmente, montar um consultório porque a família está dando de presente é uma coisa perigosa, porque você vai ganhar um negócio e repara bem,
montar um consultório é fácil. O desafio é manter o negócio nos 2 primeiros anos, levando em conta que o teu fluxo de cliente não vai bancar essa operação. É o montar e manter. Montar, moleza. Pô, pega do banco, paga. Se for com recurso próprio, tem que pegar de volta. Mas, para a gente não falar muito de precificação, é diferente você começar a tua primeira hora de dentista no consultório, tendo investido aquela grana toda, ou tendo, de repente, comprado um pedaço de uma empresa que está lá com ociosidade, doida para alguém ocupar. É muito interessante isso, assim, em como o dentista tem que pensar no planejamento da carreira. Claro. Tem uma coisa que eu encontrei no seu Instagram que eu achei muito interessante, a gente até conversou sobre isso, a gente consegue ter uma previsibilidade se a carreira vai ser de sucesso ou de fracasso. Claro. E até no artigo que a Aline trouxe, ele indica que o cirurgião dentista ele precisa ter um projeto definido para a vida profissional. E a gente não, além da gente não conversar isso na faculdade, a gente sai da faculdade e faz, vou montar e seja o que Deus quiser. A demanda do divino lá tá grandona para ele ficar toma conta de consultória, né? Pô, saiu o Sebrae resolve. O Sebrae já dá uma lapada em 90%, eu, claro, também, mas começar, porque ganhei 100 mil dos meus pais para montar. Mas e aí? Como é montar o consultório? Qual é o pontapé inicial? O que seria, assim, para que a gente poderia Montar com dizer? recurso próprio, investir no negócio. Planejar o consultório. Parabéns. Existem várias dimensões para você montar um negócio. Eu sempre vou trazer para a dimensão financeira, para como tomar decisão. E sempre que eu falar em montar um consultório, eu sempre vou falar o seguinte, olha para cá também um pouquinho, né? Que tem um método científico de planejamento financeiro, de custeio, para você saber se o que você vai montar hoje vai dar certo ou não. Porque repara bem, hoje montar um consultório, você gasta um dinheiro, depende do padrão que você quiser montar, 50, 100, 200 mil. Não adianta você montar com todas as suas economias e não ter dinheiro para comprar um alginato depois que se forma, depois que monta a empresa. O manter depois é que tem um custo também. E hoje um cara de São Paulo, Plínio Tomás, fala que no Brasil uma maturidade financeira de uma clínica odontológica leva 24 meses. Aí. Se você não tiver dinheiro para bancar a operação de 24 meses até ter um fluxo para bancar essa operação, e o que é importante, o preço que eu cobro hoje, quando eu tiver demanda no meu consultório, vai bancar minha operação, é que nesse espaço aqui, se os caras lotarem isso aqui de atendimento para fazer gravação de podcast, vai dar sucesso ou vai dar fracasso? Não sei. Tem que saber se o negócio for projetado, vai dar sucesso ou não. Financeiro. Porque fazer por amor ajuda, mas não é o suficiente hoje em odontologia, não. Ô, Flávio, até porque a gente sabe assim que em questão de negócios, né, de mercado, o Sebrae ele considera uma empresa iniciante. Ela iniciou quando ela chega no 2º ano de operação dela, ou seja, ela nasceu no 2º ano de operação dela. Então, Perfeito. se você monta um consultório e você não pensa nesses primeiros 2 anos como um nascimento, né? Porque assim é muito, muito, muito difícil. Chegando agora aos 2 anos, eu estou na casinha de completar o meu 2º ano do consultório. É muito difícil a gente segurar a ansiedade do negócio, porque por muitas vezes parece que não vai para frente, não vai para trás, não vai para lado nenhum, mesmo com muito planejamento, muito desenho. Era isso que eu ia perguntar, se desenho. tu tinha pensado assim, em curto, médio e longo prazo. Muito. Gabi, eu tenho planejamento para 1, 2, 5, 10, 12, 15, 20 anos. Eu sou publicitário, eu sou de marketing, então assim, eu sou muito, muito planejador. E os cenários eles se modificam a cada trimestre, né, Fábio? A gente, assim, dependendo do planejamento, o meu é trimestral, então a cada trimestre a gente revê todos os nossos planejamentos e aí tudo vai se modificando. Meu planejamento para daqui a 3 meses, para daqui a 6 meses, para daqui a 1 ano vai se modificando. Mas aí nesses 2 primeiros anos, assim, a gente realmente vê que a empresa, eu passando por isso agora, né? A gente vê que a empresa ela começa realmente a nascer quando o bebezinho faz, quando ele nasce, né? Quando faz 2 anos, que a gestação 2 anos. Até lá é botar para rodar e torcer para funcionar. Né? É matar Não, torcer não, trabalhar. Marcelo falou, o cara fala uma coisa importante pra caramba aqui. Dentista não é acostumado a pensar lá pra frente. Aí quando o cara falou assim, não, eu penso pros próximos 20 anos, porra, como é que o cara escreve pensar em 20 anos? Eu tô com 60 anos, não penso mais nos próximos 20, mas quando eu tinha 25 anos de odontologia de idade, lá no começo, o que eu preciso fazer para daqui a 20 anos poder estar aqui trabalhando por opção, ter liberdade geográfica e financeira, que é o meu modelo hoje de vida, na boa. Aí você compartilha com as pessoas. Eu ensino uma coisa que deu certo também agora. Foram 20 anos fazendo algumas opções. Uma delas é poupar uma parte.
Eu preciso poupar hoje para na frente, né? Isso é uma outra conversa. Mas como é que eu posso pensar daqui a 20 anos em parar de trabalhar se eu hoje não estou poupando nada? Ou se eu não estou tendo a educação de poupar isso aí? Isso é 20 anos, né? 20 anos eu quero estar num consultório. Você nem sabe se vai estar vivo agora. Para estar lá bem, alguns pensamentos têm que ser num prazo maior. E o financeiro é fundamental. Hein? Esses pensamentos e planejamentos não são estáticos, né, Flávio? É tipo, a gente Claro. precisa sempre estar remodelando, refazendo e, eu penso daqui a 20 anos, mas mudou alguma coisa aqui no meu Não, percurso, óbvio. vamos Tem replanejar, que então mudar. A cada X você para lá você e vê que precisa, o deixa eu ver se planejamento é acho que para vai isso, é dar. para te dar um marco, você enxerga ele lá, mudou alguma coisa, a gente faz uma curva e vai tentando chegar ali onde a gente estava Agora, enxergando. para os de curto prazo, a coisa é mais intensa. Por exemplo, a gente passou o meio do ano agora comercial, não foi? Dentista, passou meio do ano, tua empresa está melhor ou pior do que deveria estar em relação a ter no meio do ano batido meta ou não? Eu, nesse momento. Aí, pô, tem que ter um controle, tem que ser planejamento, Fazer um né? story tracking, olhar a timeline da tua empresa, como é que tá funcionando, o que é que você pode... Como é que funcionou no ano passado? Será que teve alguma alteração do ano passado? Porque assim, a minha timeline ainda é muito curta, não é? Mas é olhar como foi o primeiro semestre do ano passado, esse primeiro semestre desse ano tá sendo igual, existe uma mudança, aqui a população aqui local mudou alguma coisa, mudou diferente. E aí, vem a pergunta, certo? Me formei, já trabalhei no consultório de outras pessoas, agora eu quero, professor, montar o meu consultório. Tá. No que é que eu preciso pensar? Quais as variáveis que eu preciso refletir? De quanto eu preciso? Vamos aos números. Montei um consultório. Nós estamos aqui em Recife, Rio Mar, pronto, que é o paradise da galera. Vou montar um negócio no Rio Mar. Montar uma cadeira lá. Bem, nada contra, só a questão que está tendo um julgamento grande. E é um ponto importante. Sim, sim. Agora, eu total. montei lá. Aí vamos lá. Não vou nem falar de fluxo digital. Não vou botar basicão. 100 mil para montar um consultório. Muito ou pouco, não sei. Se você quiser montar com 20, vai montar um negócio de 20 para atender gente que vai frequentar um bem de 20 mil de investimento. Agora, mais importante do que os 100 para montar são os 2 próximos anos. Que se eu começar com uma secretária, com despesa predial, com um montão de coisa, eu, para começar hoje, 200 mil. Com ou sem clientes nos próximos 2 anos. Ah, mas em compensação, eu tenho uma agenda inteira só para mim. Não tem cliente, não adianta nada. Aí o cara assim, o cara me ouviu no coração, gente. Eu, em vez de montar, eu vou comprar 2 dias lá no Rio Mar inteiros. Só para mim, tudo montadão já. Quanto eu gastei para montar? 0. Para manter, muito menos que 200 mil. Sim. Muito menos. Eu digo para você, sim, 2 por semana, tal, bota 3 mil em 70 mil reais, olha lá, que você vai ter que pagar se você ficar lá até insistir 2 anos. Se você quiser parar, você para. Quem montou não pode chegar, mãe, não quero mais montar no consultório. Isso é uma coisa importante. E com 2 dias por semana, não precisa de uma semana inteira. Então, assim, para você montar um consultório, além da grana, já tem que ter uma expectativa de estar tendo cliente. Então, montei uma carteira, aluguei 2 turnos, quero montar meu negócio. Aí você vai e monta lá. Agora, sem cliente do zero, é muito arriscado. É nesse ponto que talvez... Minha filha não montaria isso, eu não deixaria ela montar. Nem meu filho. É nesse ponto que talvez uma sociedade valesse a pena. A Aline tem uma sociedade. E aí e Marcelo não tem sociedade. Mas aí, Temos 2 contrapontos. Aí, nesse ponto, não seria interessante ter a sociedade? A sociedade, repara bem, vamos montar uma sociedade de uma clínica odontológica? Tudo bem. Para montar 100 mil, você tem 50? Eu tenho, então começa bem. Para manter 150 mil, tu tem? Tem, então vamos montar. Se não tiver dinheiro para bancar a operação, tá arriscado a fazer o quê? No meio do caminho dos 2 não aguentar. Então, para montar. E outra coisa importante, né? Eu tive um caso de uma clientela grave, de um atendimento importante. Uma implantodontia, não, uma dentista de harmonização, juntou comigo de odontopediatria. Olha só, caso grave esse. Montaram um consultório, Disneylândia total, bonitão, 2 cadeiras. Amiga, tudo que entrar aqui, como a gente amiga, metade para cada um para a gente bancar a operação. Perfeito. Primeiro trimestre, eu falei, VDM, vai dar merda. Primeiro trimestre, a moça de harmonização faturou 12 mil com harmonização. E a odontopediatra faturou R$750 com odontopediatria. E aí? Ai, difícil. Então, montar sociedade, além de ter a grana, tem que ter lá 40 perguntas que eu preciso responder antes de montar uma sociedade com a minha melhor amiga, para depois não virar minha maior inimiga. Anota, entendeu? Aline. A gente não respondeu. Anota. Flávio. Anota isso.
Uma coisa que é muito importante também, porque a gente, porque assim, a questão da gestão financeira, ela é muito, 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 muito complicada, e aí para a gente, dentro que não tem a formação antes disso, fica muito mais complicado ainda, porque tem essas dificuldades de nomenclatura, né, Fábio? De lucro, faturado, nananá. Nem sempre faturado e lucro, nem sempre não, na maioria das vezes lucro e faturado não é o mesmo número. Mas E para a aí maioria dos todo mundo dentistas, lucrou. o faturamento é igual ao Aí na lucro. sociedade isso é muito complicado. Dentista, desculpa eu cortar, faz gestão financeira. Até cheguei perto aqui para ficar bem bonitinho, tá? Faz gestão financeira baseada em extrato bancário. É Se verdade. Deus quiser, deu certo. Tomar que o cliente pague para completar. Não é isso, gente. Isso aí é fluxo de caixa. DRE. Planejamento é ciclo anual. Mas, Flávio, eu acredito o seguinte, e é o que eu venho falando lá desde 2018, quando eu consegui publicar o meu artigo, eu acredito, sabe? Eu acredito que a odontologia, ela está vivendo uma grande revolução nos últimos 10 anos que passaram, assim, porque eu acho que a odontologia de 10 anos para cá, para hoje, é uma outra odontologia, e eu acredito que no futuro a gente vai conseguir, dentro da graduação, porque assim, a gente não consegue mudar isso em 2 anos, fazem 5 anos que eu venho batendo isso no martelo. Mas assim, ao longo do tempo, eu acredito sim que as universidades um dia vão conseguir preparar esse profissional. E aí a gente está levantando essa bandeira e um dia eu acredito. Isso Eu torço muito para que uma das 650 faculdades de odontologia do Brasil, no Canadá tem 6, comecem a pensar em investir mais em formação e gestão dos seus alunos. Porque, repara bem, se pelo menos não vai ensinar gestão, cuidado com os conselhos que está dando de carreira. Sim. Porque cuidado com os conselhos de carreira, porque vocês não estão... Estou falando muito carinhosamente, tá, gente? Eu estudei para poder ensinar técnica, não para estudar gestão. Então, professor, o que você vai fazer? Não, monta um consultório, cobra uma endo 1000, cobra 600, está começando agora. Porra! Ou o cara diz, não, você vai montar uma clínica agora, vai fazer prótese, cobra só 3 vezes laboratório, não cobra 5 não, porque 5 quando tiver mais experiência. Olha quanta asneira que está se falando. Monta um consultório que, se Deus quiser, vai começar com convênio, aí, porra, é a treva total, e vai falar, pô, o dinheiro que entra Mas no é banco... objetivo, Flávio. Olha, é porque eu acredito em todos os modelos de negócio, mas eu acredito nos modelos que são planejados. Eu comecei meu consultório com um consultório particular. Sou muito feliz de ter feito isso. Sozinho, né? Você começou Sozinho, consultório particular, Nunca numa pensou em cidade onde fazer eu não sociedade, não? conheço. Nossa senhora, eu já pensei em tanta coisa, Gabi. Porque assim, quando a gente vai iniciar o projeto, vem todas as dúvidas. Porque assim, como todo dentista, eu sou mais um dentista no meio dos dentistas. Aham. Então vem todas as dúvidas. A minha sorte é porque, como eu sou, graças a Deus, eu conheço a base de pesquisa para pesquisa. Então, assim, as pesquisas me direcionavam, mas vinha o meu tato de dentista fazer, mas gente, a pesquisa está dizendo isso, mas como dentista eu não sei. Então ficava a dúvida. E eu pensei em todos os tipos de modelos de negócio, onde eu era o único sócio da minha empresa, eu dono de tudo, cuido de tudo, faço tudo, onde eu tenho um amigo para dividir tudo. Pensei, o meu atendimento vai ser particular, vai ser por plano, vou começar por plano, depois eu virar particular, enfim. Todos os pensamentos acontecem e eu acredito em cada modelo de negócio. Eu só acho que a gente precisa saber se desenhar para esses modelos, para que a gente, quando enfrentar as adversidades que venham acontecendo, a gente esteja pronto. Eu acho que o difícil é você fazer assim, eu vou começar como um consultório particular, eu não me preparar como o Flávio fala, você precisa ter um capital de giro, você precisa ter um fundo de caixa, você precisa ter tudo isso, você precisa ter uma reserva de estoque e aí eu acho muito bacana quando o Flávio fala sobre a questão financeira do estoque, tudo, eu acho massa. Gosto muito quando você fala disso pessoalmente, eu adoro, o Flávio trabalha esse assunto muito bem. E aí, se você não se prepara para entender isso, botar o pé no chão e começar com o pé no chão, aí é quando você se frustra. Mas, tipo, eu acredito no dentista que diz assim, vou fazer meu consultório, a gente vai trabalhar com plano e eu vou conseguir sucesso. Com isso bem planejado, isso bem desenhado, isso indo, dá. Bem desenhado, eu acredito que dá. Tá bom, gente. Eu tava A esperando. gente gosta Disso. entendeu? Da polêmica. E aí, Montar Flávio? uma cadeira odontológica e botar... Repara bem, gente, olha só. Eu entendo perfeitamente a decisão, pô, Flávio, entre não atender ninguém e atender convênio, é melhor ganhar aquela merreca. Tudo bem. O problema é o seguinte, é que se você colocar em escala, em linha de operação para ocupar a sua capacidade produtiva com o convênio, a conta nunca vai fechar.
Você devia aprender na faculdade que um serviço de R$ 20 de odontologia, porra, é uma coisa perigosa de você botar para rodar no mercado. Desculpa, pode falar? Pode, então vamos lá. Ah, mas é comer carreira, tudo bem. Então faz, mas não é o que eu quero para os próximos anos. Estou aqui por vários motivos acadêmicos, para aprender, para treinar, para pegar a mão, não interessa. Mas não invista nisso para longo prazo, porque você nunca vai se libertar do mocho. Gente, 20 reais na restauração tem que fazer 5 ou 6 de hora em hora, o dia inteiro e sem parar. E haja mão para fazer E isso. se você fizer, não vai fechar a conta, porque acontece? Quando você for pegar a grana que sobrou, não sobrou, entendeu? Ah, Flávio, só mais fechando o raciocínio. Eu faço convênio para virar cliente particular, um pensamento errado também. Por quê? Porque se você for o rei da venda, Marcelão é bom de venda, talvez ele pegue R$ 20 de uma restauração e converta num clareamento de 1.000. O problema, aí olha só o ticket, 20 do bem, 20 do mal para 1.000 do bem. Fazendo conta de padaria, 510. O problema é que são 50.000 coisas de 20 para uma do bem. Esse do bem de 1.000 despenca, porque rateia muita coisa do mal junto. Desculpa, mas é só uma colocação mais pontual. Não, tá certo. Mas aí a gente pensa em um daqueles pilares, né, de gestão, a gente não usa o plano odontológico, mas precisa fazer captação de pacientes. A gente faz o quê? Eita, assunto difícil. A gente faz o quê? De onde é que vem o paciente? Então, é porque justamente entra no ponto do que o Flávio falou lá atrás, né? A gente precisa planejar tudo isso muito bonitinho para poder desenhar todos os aspectos de marketing e comunicação, de marketing, para quando a gente chegar lá na arte da comunicação, a gente conseguir alcançar isso aí. A gente só não consegue cliente fazendo comunicação. Comunicação é fazer Instagram, outdoor, panfletagem, que não pode. Fazendo esse tipo de comunicação online, offline, mas a gente trabalhar todos os aspectos do marketing lá atrás, para quando esse cliente chegar para a gente conseguir fidelizar, segurar esse cliente, né? E aí é um processo longo, realmente, e é por isso que o início da carreira ele leva esses 2 anos, a gente precisa estar planejado para isso. Legal. Mas aí o que eu falo sobre a questão do que eu acredito em todos os modelos de negócio, a gente só precisa estar fincado no chão, é porque eu não posso entrar num negócio com uma expectativa, pensando outra, vou começar um negócio, um modelo para plano para plano odontológico e pensar que eu vou conseguir converter para particular para ganhar tudo isso. Porque, como o Flávio falou, a realidade é que é muito difícil a conversão. Mas se eu entro com o pé no chão e eu sei como modelar, como desenhar, o que fazer, como fazer, eu sei o que eu quero, como eu quero, onde eu quero chegar, aí eu acredito que sim, é onde eu acho que a gente discorda, né, Flávio? Porque eu acho que se você sabe exatamente qual é o modelo de negócio que você vai iniciar, você pesquisou, você desenhou, você antes de começar, você previu muita coisa, fincou o pé no chão, e aí você entende onde você quer chegar, e durante o percurso você vai passando essas curvas, porque a gente só vê em linha reta, né? Mas a gente vai fazendo essas curvas, eu acredito. Eu acho que tem mercado para todo dentista, eu acho que tem mercado para todo modelo de negócio, eu acho que tem mercado para todo perfil de cliente. Porque existe, a gente fala paciente, é mais uma tese minha. O paciente, ele é um cliente. Então, ele é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, então ele é um cliente. Então, existe cliente para todos os perfis. Então, a gente precisa se preparar, entender qual é o perfil que a gente quer encontrar. O que eu tenho para poder chegar? Eu vou conseguir? Porque, por vezes, você fala assim, bicho, pronto, vou dar um exemplo. Eu sou muito, 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 muito feliz com todas as oportunidades que a vida me deu. E eu sou uma pessoa muito abençoada, muito iluminada. Vou falar olhando para a câmera isso. Eu sou muito abençoado, eu sou muito iluminado, muito agradecido por tudo que tive e tenho na minha vida e todos os anjos que apareceram para poder me ajudar no percurso. Eu sou muito abençoado porque eu pude, depois de 3 anos de formado, depois de, claro, todos os sacrifícios que eu fiz durante, eu tenho 37 anos, minha gente. Não foram 37 menos 2, 35, lutando para poder conseguir abrir meu consultório e dizer, eu vou abrir um consultório particular numa cidade onde eu não conheço, com pessoas que nunca ouviram meu nome, com dentistas incríveis que estão ao meu redor, perto de todos esses profissionais maravilhosos, que é outra coisa que eu não concordo da gente estar se mutilando como dentista. Eu acho que existe paciente para todos os dentistas, existem vários perfis. A gente não precisa estar falando do colega para poder conquistar o paciente, porque o paciente que é meu, do colega, ou de todo mundo. Eu não preciso estar machucando o colega. Então, tem dentistas incríveis ao meu redor, e aí como é que eu ia conquistar o meu paciente no meio de tudo isso? E aí, graças a Deus, esse meu background me trouxe muita oportunidade disso. E aí eu particularmente, utilizei do meu planejamento, dos recursos que eu somei bem, tenho tentado cuidar bem.
E aí eu utilizo marketing e comunicação na base, no centro e no final. Eu uso o marketing do paizão lá, Kotler, na essência. Se você fosse dar um conselho, assim, porque hoje em dia a gente tem muitos dentistas iguais, principalmente nas redes sociais, né? Dentistas que a gente não consegue diferenciá-los muito, né? Tanto na propaganda, como se você fosse dar um conselho, assim, como é que você daria para esse dentista um conselho sobre como você fidelizar o seu paciente, fazer o seu paciente ter um bom atendimento no seu consultório, gerenciar aquele atendimento e fazer fidelizar ele? Como, o que é que você daria de conselho? Olha, tem uma coisa que a gente fala muito pouco. Fala em odontologia, mas a gente não faz, que é plano de procedimento padrão. A gente não faz isso e o caminho, o protocolo que o cliente ele segue dentro da empresa da gente. Então, acho que o primeiro passo para o dentista que está iniciando a carreira, ou estudante de odontologia, ou até o dentista que já está há um tempo no mercado, é iniciar estudando marketing pessoal. As relações pessoais, elas são muito importantes no consumo. E o consumo ela só lhe dá porque duas pessoas se relacionam e permeiam, né, que faz a troca. Que é isso que faz o marketing ser a ciência marketing, que é eu tenho uma coisa, você tem outra, eu tenho o que você quer, você tem o que eu quero. A gente negocia para poder conseguir fazer essa troca. Então, o marketing pessoal, ele é o primeiro objeto. Você vai entender como é que eu vou me relacionar com você, com a minha imagem, com o que eu falo, com o que eu digo, como eu faço. Com o cliente, eu preciso estar todos os planejamentos dentro da minha empresa desenhados, amarrados, desenvolvidos e executados, porque a gente planeja tanto também no marketing, a gente tem isso, né? A gente quer do marketing, planeja, não coloca em execução. Mas é você ter todos esses desenhos bem planejados, executados, colocados em práticas e sempre melhorados, né? Porque a gente inicia, dá errado, faz de novo, que a gente também se frustra com o que fez. E no final de tudo, tudo, é entender que todos nós somos humanos. E aí o que nós estamos trocando nada mais é do que a nossa relação. Então, se você entende que o paciente que está sentado do outro lado, ele também é uma pessoa, e que diante disso ele tem expectativas, desejos, sentimentos, e que você vai tentar ajudar ele para poder trocar, que é a questão financeira, eu acho que você vai muito longe. E todos somos diferentes, todos, na essência. A gente padronizou por conta dessa comunicação global, Sim. mas somos muito diferentes. E cada um tem um jeitinho diferente de lidar, de estar com o outro, de cativar o outro. Isso mesmo. Então, esse é o primeiro sentido. Sentiu isso, você vai longe. Certo. E aí, então, vamos lá. A gente fez o marketing, captou o paciente, colocou ele dentro do consultório, certo? E aí, a gente não fez o nosso planejamento financeiro, certo? Né? Que é o que acontece muitas vezes. É. Como é que a gente faz, professor, para abrir a cabeça do dentista que ele precisa fazer esse planejamento financeiro? E quais são as estratégias de planejamento financeiro? Eu tenho uma história muito boa, professor, porque eu me lembrei agora. Eu tenho um amigo meu que ele é dono do consultório, ele tem uma sociedade. E a gente tava num mês muito ruim de cirurgia e tudo. E aí ele fez, caramba, eu tive um problema no consultório e eu tô devendo um valor X. E eu fiz, certo, mas e aí? Vai tirar de onde? Ele fez, eu vou ter que tirar do meu bolso. Eu fiz, cara, eu não tô acreditando que tu não tem o dinheiro do próprio consultório. Ele fez, não. Ele, mas não vai tudo pro meu bolso e não sai tudo de lá. Eu fiz, cara, mas não é assim. Eu fiz, você tá precisando de mais aulas diferentes. E ele simplesmente estava com um rombo realmente real e ele ia ter que tirar tudo do bolso dele. Eu fiz, Mas meu esse é o Deus do céu. retrato do dentista Do brasileiro retrato, né? mesmo. Total. E aí, professor, como é que a gente faz para mudar essa mentalidade? Olha só, imagina que você pega uma panorâmica com a boca toda estourada para fazer uma reabilitação. Você tem que estudar, ter conhecimento para poder fazer o negócio não errar. A saúde financeira numa clínica odontológica é a mesma coisa, gente. Você tem que enxergar o que está acontecendo para saber se não vai se meter em enrascado ou não, né? Então, a gente estava falando antes, como é que faz, uma pergunta anterior, como é que faz para criar fidelizar o cliente, né? Sim, sim. Guardem bem uma palavrinha bem legal. Recorrência de baixa complexidade, tratamento de prevenção. Então, repara bem, existe uma educação na odontologia de querer só cliente de ticket alto. Melhor do que uma boca de 20 mil uma vez só, essa mesma boca gastar 20 mil nos próximos 10 anos com você, pagando todo ano uma recorrência para fazer a saúde periodontal básica. Gasta mais que Qualquer 20 mil. coisa. Não, eu estou fazendo assim porque eu não vou nem comparar com o cara que vai ter um carro e paga mais do que o seguro da boca, mas invistam em terem clientes recorrentes.
Clientes que depois que gastaram aquela grana contigo ou não, mas linha de produção, o cara passa todo ar, vai 2 vezes ou 3 vezes. É bom e importante essa recorrência aí. Explicar, inclusive, né, como é que funciona, né? E você falou uma coisinha também, desculpa, eu peguei a dela, e aí você complementou com... Não, aí a Aline queria saber, assim, né? O que faz para botar na cabeça do perdão. dentista que ele Precisa ter uma Olha só, É a estratégia separação das financeira, né? entidades, né? O único caso em que você pode ser um zoneado financeiro é quando você é um dentista, tem uma cadeira e vive naquele universo ali. Você pode misturar à vontade, porque tu pode gerir extrato de bancário ali. Agora, se você trabalha em mais lugar, se você tem uma clínica, alguma coisa, assim, é fundamental separar o dinheiro que é do consultório e que é o dinheiro pessoal. Por quê? Porque nem todo dia que entra no consultório é para você levar para a vida pessoal. Quando você tem uma clínica, não vou entrar em personagens financeiros de uma clínica odontológica, que assim, mas um recadão para quem é dono de clínica odontológica, atende e não recebe como executor. Cuidado que você está trabalhando de graça. Muitas clínicas hoje estão tendo uma saúde financeira assim maquiada pelo fato do dono do negócio sentar no mocho e não receber os mesmos 40% ou 70% que ele paga para um parente, que você só paga para parede 70%. Tem que ter alguma lógica assim, além do racional. Porque, bom, mas então, repara bem, o que você paga para o cara, você tem que receber igualzinho, ponto. Para a empresa, tanto faz quem está atendendo, se é você ou ser humano. Para a sua vida pessoal, sim. Se eu não atender, eu pago alguém, não levo dinheiro para casa. Agora, é importante separar o personagem. Ô Flávio, Oi. uma outra coisa que eu fui muito feliz no início do meu consultório é porque eu tenho na família pessoas de contabilidade, né? E aí eu já pude começar, como comecei planejado, eu pude começar com a contabilidade. Tipo, quando eu comecei a reforma do meu consultório, eu já comecei com um contrato com uma empresa de contabilidade. E aí eu ganhei um livrinho assim de presente. E assim, a primeira coisa que o pessoal da contabilidade para mim, a minha assessoria de contabilidade, gente, eles mandaram para mim foi foi Marcelo, tá vendo esse livrinho aqui? É um presente, isso aqui se chama livro caixa. Pra fazer a separação das entidades. Você precisa fazer a separação das entidades. A empresa é uma pessoa, você é outra pessoa. Então, assim, eu fui muito feliz de receber isso, até porque... Volta aí, quem tá assistindo a gente, volta. Vou voltar. Escuta de novo o que o Marcelo tá falando. Como eles têm muita experiência com o dentista, então, assim, eles já me entregaram tudo muito amarradinho, muito bonitinho. Como eu falei, eu tenho muitos anjinhos na minha vida. E aí, o meu serviço de contabilidade veio muito pronto, porque eles são especialistas em atender dentistas. Então, assim, quando eu cheguei, eu fiz, eu quero contratar, não sei o que, vamos fazer o contrato. E aí me entregaram um livrinho chamado Livro Caixa, gente. E aí chegaram pra mim e disseram assim... O meu quem faz é minha tia, ela faz, não cobra nada, ela me ajuda. Eu pago, mas pago com amor, minha gente, pago porque, olha, isso me livra de tanta coisa. Então, assim, as questões fiscais, é muito importante saber disso. E aí eu recebi o livro Caixa, que é assim, olha, faça a separação das entidades. A empresa é uma entidade e você dentista, é uma entidade e doutor Marcelo Magno é uma outra entidade. Aqui está seu salário, você se vira, faz o que você quiser com seu salário, aqui seus ganhos, né? O seu Prolabore, e aqui é da empresa. Então, esse é o livro caixa, ok? Está apresentado, tudo muito bonitinho. E aí é muito importante fazer a separação das entidades, porque se você não faz, você não se entende como um profissional, você não se valoriza como... Você não se bonifica, é o pequeno biscoitinho que você dá para o cachorrinho quando ele faz alguma coisa legal. Se você não se sente bem com o que você está fazendo, você não quer fazer. Se você não se dá os pequenos ganhos das conquistas do que você está fazendo, você vai se desmotivar muito rápido. Tem mês que não dá para tirar para o Labore. Se eu disser para você que todo mês, o tempo todo, que eu nunca fiz esse sacrifício, é mentira minha. É mentira. Eu sou um gestor e, assim, eu sou um homem de negócios. Então, se eu preciso dar uma sacrificada no meu ganho um pouco para poder, nos primeiros meses, eu estou no meu segundo ano, estou nascendo agora, esse sacrifício tem que acontecer. Você não vai acontecer, eu estou mentindo. Mas de eu não me valorizar e dizer assim, não vou ganhar nada, isso não. Eu comecei planejado, tive a sorte de poder fazer, tive a sorte de encontrar pessoas que me deram, tive a sorte de passar por Flávio também, né? De estudar lá, Flávio me ajudou muito também lá. No conhecimento, Flávio, meu Deus do céu. Não vou dizer dinossauro porque ele não é velho, mas assim, dinossauro no questão de sabe muito. Eu queria polemizar um pouquinho agora aqui, porque assim,
Flávio fez uma caretinha ali quando falou 70%. Porque é uma coisa realmente, essa questão do dentista executor, é bem polêmico isso, né? Ixi, Porque o dentista que não é dono de consultório e é executor, ele sempre acha que está ganhando uma porcentagem muito baixa. E o cara lá, o gestor, o dono do consultório, que às sabe vezes é todos amigo os. dele de faculdade, hein? Às vezes amigo Quando é dele. parente, quando é parente, complica. E o gestor ali, que sabe o quanto ele gasta para fazer captação de paciente, marketing, manter o consultório, todos os custos, já acha que Impostos. está pagando muito. Então, assim, Flávio, qual seria uma porcentagem ideal, mais ou menos? Bom, para dar uma rachada inicial, eu sou totalmente contrário a você negociar algo em percentual com algum dentista. Se esse dentista é executor, vai lá, faz o dente, vai embora com todo o carinho, gente, eu sou dentista e ó, toda vez que eu responder alguma coisa aqui, vai ser sempre pensando nos dois lados, do dono da clínica e do executor, porque eu sou, não sei, então, né? Agora, toda vez que você de repente vai vender um serviço no teu consultório, né? Se esse dentista for lá executor e não fez nada além de executar, que é uma grande responsabilidade, ele recebe um valor fixo pelo serviço. O benefício de uma venda legal é da operação do negócio, não do dentista executor. Agora, se ele executa, se ele traz cliente, se ele ajuda, aí tudo bem, você pode combinar um fixo pela execução, que é a mesma que você vai receber, e talvez o tal do CRC, que a galera fala que é o 3% porque gerou uma operação lá. Agora, repara bem, é impossível a sua clínica sobreviver pagando 70% por uma operação. Impossível. Ah, Flávio, mas eu faço isso aqui, não é com todo mundo. Tudo bem. Alguém está bancando essa operação. Então, cuidado para não ser a tua principal venda. Eu faço isso aqui com odontopediatria, que é pouco movimento. Tudo bem. 2, 3, 10% do teu faturamento não complica vender errado. Agora, se você erra numa coisa que é 80% do teu faturamento, por 80% a coisa embola. É o que acontece hoje. Entra dinheiro e sai. E com um gargalo grandão. O dono da clínica não recebendo a operação, porque se ele recebeu 70% embola. Então eu sou a favor de um valor fixo. Agora, se fosse pensar em percentual, olha só, para baixa complexidade de procedimento sem material mais caro, não dá para passar mais do que 25%, 27,8%. Dá 27,8%. Só para falar que é chique, mas por aí. Um quarto é para pagar a operação. Não estou falando nem de convênio. Agora, depende. Agora, para serviço de alta protocolo e tal, a conversa muda um pouco. Aí tem que saber fazer essa conta aí. E como é no caso das franquias? Como é que é essa relação das franquias? As franquias entraram no Brasil, sabe para quê? Para ensinar um novo modelo de negócio de odontologia, que se você tem uma clínica, nada contra nem a favor, respeito muito franquia, pô, se você tem um modelo de negócio em que você gera cliente, capta cliente, faz tudo e só precisa do dentista para executar o procedimento, olha só, hein? E eu tenho a demanda, eu não vou mais pagar o cara por serviço, vou pagar ele por diária. Está entrando no mercado agora se pagar alta complexidade também por diária. Tem valores que circulam no mercado. Então, assim, vamos falar de implantodontia de maneira bem pontual aqui. Hoje eu trabalho numa clínica que eu recebo R$ 300 para fazer um implante. Se eu fizer 5 implantes, eu ganho 1.500. O que talvez aconteça que os mesmos 1.500 da franquia que você atende sejam para fazer 15 implantes, 10 implantes. Então a franquia está ensinando o dentista que ele vai passar a receber muito menos por dose de implante. Não estou feliz, não falo isso feliz, não, diz mercado. Sim. Vai acostumar que o dentista que faz implante hoje, que ganha bem, que merece tudo bem, vai começar o mercado a equilibrar isso aí. Já tem casos de clínicas que estão chamando isso para reconversar, remodelar, porque viram que a conta está errada. E repara bem, eu participo desse processo intensamente. E quando você tem clareza de como é que você rateia o custo de um serviço para vender, você vê que, pô, não faz sentido o cara ganhar 70% e eu lucrar 0,5%. A conta não vai fechar, né? Repara bem, o lucro de quem tem uma clínica é o capital intelectual dele, não tem nada a ver com gestão, com nada. É o que sobrou. Então, ó, paguei as contas todas. Você levou 70%, eu levei 2%. Tem que resolver isso aí. E fica claro quando você bota isso na tabela e bota a razão. Agora, se vai mudar ou não, pô, minha parente, minha cunhada aí. Porra, cunhada. É porque tem outra coisa que a gente também não aprende, é a diferença de custo fixo e custo variável, né? Então é muito difícil você comissionar por uma porcentagem quando dentro de um procedimento ele vai ter um custo diferente do outro procedimento. Os custos fixos são diferentes, os custos variados, os impostos, tudo que incidem são diferentes. Era isso que eu ia perguntar agora. Como é que o que é que a gente deve levar em consideração na hora de fazer a precificação?
Vou resumir para vocês aqui. Precificação com método científico é a soma de custo fixo mais custo variável. Ponto. Vou ser bem objetivo aqui. O que é custo fixo? Vou falar desse espaço aqui. É tudo aquilo que eu pago numa clínica odontológica, mesmo que não atenda nenhum cliente. Primeiro grupo predial, pago essas contas. Pá, soma. Se fizer em câmara lenta, você monta agora o seu custo. Predial, condomínio, tal, internet. Depois outro, recurso humano. Funcionário, uma coisa importante, montei uma clínica agora com 2 cadeiras, só tenho um funcionário, porque não tem demanda. Em 2025, com 2 funcionários ou 3 para atender a demanda, o teu preço vai estar certo? Isso é importante pensar. Mas vamos lá, funcionário, quanto eu gasto de dental, assim, eu não faço mais conta de uma luva, uma touca, uma máscara, só boto de uma dental básica. Agora, quando eu boto implante, alguma coisa, é separado na precificação. Então, custo fixo, predial, recurso humano, dental, marketing, outros. E, se eu tenho uma clínica, quanto eu quero ganhar para tomar conta do negócio. Não tem nada a ver com atender cliente. Eu resolvi montar, vou ganhar uma grana. Então, somei isso. No exemplo que eu dou lá do meu curso, uma clínica com 2 consultórios custa R$280 mil por ano. Você divide por quantas horas ele pode atender. Pergunta para gerar um silêncio triplo aqui. Vocês hoje acham que vão trabalhar mais ou menos que 3.000 horas em 2023? Silêncio real. Então, repara bem, olha só que legal, Não né? sei. Como eu vou saber quanto custa meu tempo se eu não sei quanto tempo eu vou vender? Resumindo, um dentista hoje, por ano, pode trabalhar 2.000 horas comerciais. No Brasil, a gente tem 250 dias de 8 horas. É uma conta igual para todo mundo. Então, essa clínica odontológica, fazendo uma conta simples lá, só para sentar na cadeira, dividindo 280 mil pela carga horária, só para sentar, R$100. É que nem aqui. Atendendo nós que eu vou pagar R$100 aí. Talvez menos porque a estrutura é mais enxuta. Mas... Agora, quando eu boto o cliente na cadeira, eu vou gerar uma nota fiscal, imposto e cartão. Eu vou gastar aí custo variável. Atendi, o cara pagou, vou pagar nota fiscal e se o cara pagou no cartão, vou pagar lá o cartão. Se por acaso eu gastei algum material mais caro para não fazer aquela coisa de cacareca, que eu botei um implante, entra aqui também. E o terceiro, que é o desafio da moda hoje. Quanto desse preço eu vou pagar para o dentista fazer o serviço? Tanto faz se sou eu, onde nós é aquele ser humano ali. E isso está modelando muito. Porque quando a gente faz essa coisa em percentual, porra, tem uma desproporção aqui. Entendeu? Para baixa complexidade, tá pouco, né? Bom, aí é questão de montar conta. É difícil entrar na cabeça esses pensamentos, né? Olha, o difícil assim, é você incorporar, mas eu digo assim, que eu falo muito legal, assim, toda pessoa que passa por mim por uma mentoria, sendo bem prático agora, antes conversou comigo durante 1 hora, não pagou nada, eu enchi os caras de informação. Quando pulou para mentoria, esse cara tem condição de mudar o pensamento dele, o mindset, tá, né? Para poder entender que não dá mais para brincar de banco imobiliário no consultório, porra. Nem fechar o tabuleiro e vou embora. Não dá mais, gente. É então, nessa assim, hora que eu fico pensando assim, como teria sido útil se a gente tivesse tido conversas até básicas durante a graduação? Talvez a gente saísse com um outro pensamento, uma amplitude de pensamento quando saísse, né? Porque durante a graduação, meu Deus do céu, a gente não tem nenhum tipo de conversa nem parecida dessa, né? Então fica faltando ali, se a gente tivesse isso, fosse planejado, se a gente tivesse na didática da gente, sairia de uma outra forma, né? E sairia mais aberto para entender. Isso, não é? Uma outra coisa que eu fico pensando muito assim, eu já tive esse pensamento. Saúde não se vende, ou eu não sei vender saúde. Mas é porque esse é o pensamento que eles colocam na nossa cabeça na faculdade, né? E aí que a gente vai sair para atender só o paciente do SUS, a gente só sai preparado para isso. A gente não entende que a gente vai ser um empresário, um gestor, entendeu? Exato. E aí a gente sai do consultório e a gente não sabe, às vezes, dizer o nosso valor. A gente não sabe. Eu tinha vergonha de cobrar. No começo... Experimenta saber quanto custa para você entregar aquilo ali, para saber que vai dar certo, que você vai cobrar nos próximos 3 anos, que tendo cliente vai dar certo, que eu duvido que você olhe para o cara com esse medo todo. Porque o medo de negociar uma venda é porque não sabe o que vai dar nela. Tem gente hoje, desculpa ter dado a corta, mas assim, repara bem, a precificação hoje ela tem 2 vertentes importantes. Uma,
cobrei mal, cobrei barato e vou me ferrar. E a outra, cobrei muito mais do que precisava e o cara não comprou. Tem um cara chamado Pareto que fala o seguinte: 20% dos clientes que vão estar no teu consultório vão pagar 80% da tua operação. Então você não pode mais hoje perder o cara de 20, 30 mil no teu colo ali, pá, porque você não vai descer de 30 para 20, que você não vende colchão. Agora, será que em vez de falar 30, se eu tivesse falado 27, já para dar uma riada, não verbalizado, começado com menos, porque eu vou ter um bom resultado, para não perder a venda seria bom? E aí tem gente perdendo boca cara porque tá errando nisso aí. Como é contigo lá, Marcelo? Como é que é essa questão da venda, assim? Como é que você lidar bem com um paciente para vender, sabe vender, ou já teve essa ressalva? Então, eu trabalhei 5 anos no comércio, né, Gabi? Então, vender. Eu sou de família de comerciantes e eu trabalhei 5 anos em comércio. Então, vender para mim nunca foi uma dificuldade. Pronto aí. Eu entendo que a gente vive uma relação humana, né? Eu estou diante de um ser humano na minha frente e que aquilo ali é nada mais do que uma negociação e a gente vai. No final da negociação, a gente vai tentar equilibrar aquela negociação para ele atingir os interesses e os objetivos dele e o meu interesse objetivo. E assim, todo o meu background de comércio, graças a Deus sempre me dei muito bem com venda. Inclusive, eu tenho alguns prêmios de venda em rede multinacional. Mas se pede um descontinho, tu faz o quê? Eu sei negociar bem o desconto, porque é o seguinte, você tem que entender a diferença de preço e de valor. Então, nem sempre você está vendendo o preço. Se você está vendendo o preço pelo preço, você não consegue alcançar o valor. Então, se você não entende onde está o valor do que você está fazendo, você não vai conseguir alcançar o preço que você precisa para poder entregar a qualidade. A qualidade no nosso mundo da odontologia ela é obrigatória. Tipo, quem nunca cometeu um erro como dentista, quem nunca fez um dente feio que daria para fazer mais bonito, o processo, porque assim, a gente se frustra muito na carreira porque a gente pensa, eu tenho que fazer aquela faceta do dentista tal, igual tal, porque ele já está há 20 anos fazendo isso e eu comecei agora, eu tenho que fazer igual. Não tem. A mão, ela calibra, a mão, ela vai organizando. A minha faceta de hoje é muito mais bonita do que minha faceta de ontem, e a minha faceta de amanhã vai ser mais bonita do que a de hoje. Entender esse processo é muito importante. Entender o background do que eu estou vendendo, as expectativas de quem está querendo adquirir aquilo e entender o valor do que eu estou agregando naquilo ali. Então, todos esses anos, assim, eu tenho 37 anos, mas vovô, fez com que eu consiga sentir isso e aí, claro, todo mundo está negociando. Então, eu entendo quando o meu cliente, o meu paciente, ele fala, doutor, dá um desconto. Sim. E aí eu vou sentar com ele e vou dizer, ó, veja, você vai pagar como? Como é que vai ser seu método de pagamento? Eu consigo chegar aqui, consigo... Ah, mas dá para baixar do que isso? Não, porque eu tenho a qualidade que eu só chego e não diminuo minha qualidade. Então, o cliente, ele entende, por vezes, não. Você Sim. precisa entender quem é seu cliente, né? E deixar o cliente para o cara que acredita que aquele é o cliente dele. Por isso que eu acredito em todos os modelos de negócio, porque tem cliente para todo mundo. E você entregar isso para o cliente. Nem sempre você vai conseguir fechar uma venda, porque na teoria, no livro, a gente consegue fechar todas as vendas, a gente consegue fazer tudo muito bonito, a gente consegue negociar, mas na vida prática é um pouquinho diferente do que está no livro, mas aí você vender preço-valor, você precisa saber Eu, colocar isso junto na balança. eu particularmente tenho achado bem difícil, assim, eu não sei se a questão da harmonização facial ou a questão da rede social acabou piorando isso, mas parece hoje em dia que a gente deixou para trás o profissional de saúde e acaba que as pessoas te veem desse jeito. E quando você vai contra a maré, que é mostrar sua autoridade, mostrar o seu valor, ainda assim parece que o paciente fica ali, não, mas eu vou para aquele outro porque o valor é diferente. Eu inúmeras vezes, mas inúmeras vezes recebo no WhatsApp, quanto é para tirar o siso? Uhum. Quanto é para Todo fazer o dia, né? botox? Onde eu pra acredito fazer o isso, botox. tipo, o seu cliente, ele vai entender o seu valor. E aí você precisa do que o livro não fala, que é a paciência para poder resistir e conseguir chegar lá onde você está vendo. Mas assim, é como eu disse, a gente enxerga em linha reta, mas vão existir muitas curvas. Então, se esse cliente que está te procurando, ele não entendeu o valor do que você está vendendo, é preço que ele está buscando. Então, ele vai atrás do preço, ele não é seu cliente. Aí, assim, eu lhe entendo, porque, como dentista, é muito difícil você ver o cliente ele escapar nos seus dedos, assim, porque você não vai conseguir entregar
preço. Sim. Mas aí, Gabi, existe caminho para passar autoridade de todas as formas também. Tipo, tem pessoas que passam autoridade sendo mais sério, tem pessoas que passam autoridade sorrindo, brincando. Então, a autoridade, ela vai ser passada e aquele seu cliente ou aquela sua cliente, ela vai ser sua, entendeu? É só você estar planejado para você não cair no faltou dinheiro e agora o que é que eu faço? Porque tem horas que vai faltar dinheiro, você vai precisar cometer alguns sacrifícios, porque não dá pra gente ficar no livro também dizendo, ah, vai ser tudo lindo, maravilhoso, porque nem sempre vai ser, na maioria das vezes não vai ser. E você entender que o que você está entregando é o que você acredita que é o melhor, continuar pesquisando, continuar aperfeiçoando Sim. e remodelando, 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 remodelando. O profissional que você é hoje não é o profissional que você vai ser amanhã. E é entender o que está te circulando e se remodelar para que esse circulando venha até você. Estava pensando aqui, depois de tudo isso que a gente falou, né? Captação de paciente, marketing, precificação, gestão financeira. Uma coisa que a gente deixou escapar e que é extremamente necessário é o treinamento de equipe, né? Porque o dentista hoje ele não trabalha mais sozinho, né? Antigamente era ali, o dentista, o moço, chegava o paciente, ele tocava o pulo, o dentista abria a porta, depois que o paciente ia embora, lavava o instrumental, varria a sala. Hoje a gente tem toda uma equipe, tem auxiliar, tem recepcionista, né? Como é que a gente faz para manter essa equipe engajada, junto com o profissional? Bom, a minha percepção é o seguinte, né? No começo da carreira, o dentista, pô, montei meu consultório, aí não posso contratar uma secretária, aí vou ficar lavando a louça no final do dia. Tudo é começo de carreira. Agora, presta atenção, você precisa saber se quando você tiver com a tua empresa operando na normalidade, não é atender na normalidade, se a coisa vai dar certo ou não. E aí você cresce formando uma equipe. Como é que você estimula a equipe hoje? É uma palavrinha, tem remuneração variável. Eu parto do seguinte princípio: todo ser humano que trabalha na clínica odontológica, a princípio, é contratado pelo piso salarial. Pá, classe que nem, tudo bem. Agora, se ele tiver resultado, se ele participar, parará, aí eu pego um pedaço que eu ganhei e divido com alguns da equipe de maneira aleatória, aqui, assim, com um critério igual para todo mundo. Tem várias formas. Agora, deu muito certo comigo quando a pessoa que me ajudava no consultório, estrechuta, ela passou a receber, além do salário, um pedaço a mais porque ela me entregava resultado. Sim. Claro, ela tinha todo o controle financeiro, porque se ela souber quanto eu ganho, pô, se você hoje não delega para tua funcionário financeiro, você está fazendo trabalho de funcionário. Sim. Você tem que delegar e controlar. Então ela me dava um relatório, doutor, esse mês aqui foi tanto. Né? A única dica importante é assim, com uma visão um pouco mais já de segurança. Nunca vincule a remuneração variável de um funcionário teu ao dia do pagamento, para não criar uma má interpretação de que você aumentou na carta, aumentou e não deu. E outra coisa, não precisa dar dinheiro. Você pode, ó, nós estamos aqui em Recife, né? Ó, vou te dar um final de semana lá em Beto Carreiro com alguma pessoa que você ama muito. Aí, E eu quero, manda o, pra Cel, mim. o Celso Hort faz muito isso. Ele acha que você pode reconhecer o esforço de uma equipe, não só financeiramente, também como dando experiências que ela nunca experimentou na vida dela. Sim. Porque se você der 2 mil, a pessoa vai de repente resolver uma emergência. Agora, dá uma coisa que é isso aqui, é muito importante. Resumindo a história, a boa equipe é aquela que você trabalha para ela, não ela trabalha para você, ela te bota para trabalhar para produzir. Ô, gente, isso tudo tem nome em marketing, tá? É plano de procedimento padrão, Aí, ó. percurso do cliente, plano de cargos e carreira, pesquisa de clima e satisfação, avaliação e plano de negócio. Se você consegue amarrar tudo isso muito bonitinho, porque a implementação e treinamento de equipe, ela tá dentro desses desenvolvimentos que você desenhou tudo muito bonitinho. Se você sabe qual é o percurso do seu cliente, qual é o plano de atendimento, qual é o protocolo de atendimento para telefone, Instagram, e-mail, nananã, se você tem tudo isso muito desenhado, se você tem processo de avaliação, treinamento, acompanhamento, né? E você tem, em especial para mim, o plano de cargos e carreiras muito bem definido. Ah, mas eu só vou ter um funcionário, não importa. Desenho para quando você tiver 2, 3, 4. Quando chegar o segundo, foi muito diferente do que eu planejei quando o primeiro faz. De novo, plano de procedimento padrão. E plano de negócio. Plano de negócio, minha gente, é muito importante. Parece uma besteirinha, mas o plano de negócio. Toda vez que você vai lá, consulta o plano de negócio, eita, mudou, faz de novo, você consegue criar um track, uma timeline de como foi, como está sendo, o que você precisa mudar, o que você precisa fazer dentro da sua empresa. E aí, avaliar e desenvolver sempre, sempre, sempre esses processos. E aí a quantidade de pessoas da tua equipe, e como você vai remunerar, ou como você vai manter aquela equipe, está dentro desse plano de negócios. Também, o plano de negócio é porque é o seguinte, o plano de negócio ele vai me nortear
para o que eu vou fazer a início de empresa, né? O que eu vou fazer para dentro do meu negócio, o que eu preciso, o que as pesquisas me apontam. Depois que eu abrir minha empresa, eu já vou ter plano de procedimento padrão, plano operacional, eu vou ter o percurso do meu cliente, meus planos de atendimentos, meus protocolos de atendimento. Eu vou ter, depois que eu já tenho cliente, pesquisa de satisfação, pesquisa de clima dentro da minha empresa, se eu já tenho funcionário, porque na minha história, eu quando comecei, e aí, vou começar com funcionário? Não tenho recurso para os primeiros meses porque eu não tenho volume. Sim. Então vamos passar Exatamente. uns meses se sacrificando, e aí eu comecei sozinho, e aí depois de um tempo já não dava mais para poder ficar sozinho, porque como eu disse para vocês, eu tinha projetado um desenho de experiência para o meu cliente, porque em marketing a gente fala muito sobre satisfação aura. É uma satisfação que é muito difícil você conseguir do seu cliente. Então, aplicar o marketing da base ao topo da pirâmide, nem sempre você garante a satisfação aura do seu cliente. Mas como eu já tinha conhecimento de questões de marketing neural, marketing de estímulo sensorial, de todos esses protocolos que eu falei um bocado, como isso estava tudo muito desenhado, ao longo de um pequeno curso eu já conseguia contratar uma secretária para poder ficar comigo. Pronto, hoje eu tenho, e eu digo, nossa, para mim é muito luxo. Eu tenho uma secretária, e isso é muito bacana. Então você vai desenhando, levantando, mudando, modelando, e aí o acompanhamento, a avaliação disso tudo é muito, muito, muito importante. Então não adianta só você chegar para o seu funcionário e dizer assim, ó, é assim, se eu falo sempre para minha secretária, ela tá de prova, se eu não te ensinei, você não tem a obrigação de saber. Se eu não te cobrei, é porque eu não vi, e se a gente viu, a gente precisa se cobrar. E se eu não tive a oportunidade de reavaliar, a gente não tem a oportunidade de poder crescer e melhorar, e melhorar, e melhorar. Mais uma vez, um outro pilar da gestão de consultório que a gente não conversou na faculdade, né? Essa coisa de lidar com outro profissional, de ter outro profissional junto com você, ou como confiante, como fazendo parte do seu trabalho. A gente também não conversa isso na faculdade, a gente também não tem essa visão, até porque na faculdade a gente é a dupla, vai ser outro dentista igual a você, né? Sim. Então, isso fica faltando mais uma vez a gente conversar. Ainda bem que o Boca Viva existe, né? Por falar em Boca Viva, infelizmente nós já estamos terminando Ó, esse tô falando. episódio. Espero que todo mundo em casa esteja também do mesmo jeito. Tanta coisa para falar ainda, minha Muito, gente. muito, mas é porque rende muitos episódios, muitos mais. Mas A tenho gente volta aí, esse certeza. episódio a gente Me volta chama aí. de novo, né, Muda a Flávio? camisa, muda o lugar do sofá e volta e fala mais aí. Certeza. Enquanto o Marcelo tava falando assim, ali eu tava pensando, a gente vai precisar fazer um episódio pra isso, pra isso, pra isso. Pode chamar que eu venho. Chama, chama. Então, assim, pra gente fechar, a gente vai querer ouvir de vocês dois, assim, os conselhos finais pro pessoal que tá em casa. Começando com você, Flávio. Bom, então vamos lá. O que me ajudou muito a me achar um cara de sucesso hoje, né? Primeiro foi ter aprendido a planejar tudo por ano. Então eu faço planejamento não, tanto da vida pessoal quanto do consultório. Algumas coisas não tem como prever, mas a maioria dá para prever. Quem planeja por ano, planeja os próximos anos, muda totalmente. Outra coisa importante, tanto na vida financeira quanto na vida pessoal, veja o que cada pedaço ocupa no globo total. Então repara bem, no consultório, né? Não adianta você desligar a luz do consultório na hora do almoço para economizar energia, porque a energia é 2,7% do teu custo inteiro, não adianta nada. Pior é você confiar no laboratório e entregar 10 elementos na sala, na hora do almoço, o cara falhar e você cancelar a tarde inteira de agenda. Então, é importante. Então, preste atenção nessa parte também de avaliar custo. Outra coisa legal, tentem criar uma forma a longo prazo de ter uma renda passiva. Dentista é profissional formado para ganhar dinheiro com presença física. E esse físico um dia vai dar uma esgotada, vai ter que, pelo menos, ser mais um pouco cadenciado. Então, planejem esse tipo de coisa também, tá bom? E estudem finanças, porque assim, hoje, vida sem educação financeira
você ficar não saber o que vai acontecer. Aí é pior ainda. E não tá dando margem para errar muito, não, tá bom? E se eles precisarem de ajuda, tem o seu curso, né, professor? É, Aproveite. assim, quem quiser, olha só, hoje eu sou um cara que trabalha pouca carga horária por ano, eu sou um cara com a vida muito boa hoje. Então, quem quiser hoje conversar comigo, eu ajudo pra caramba, vai no meu Instagram, Flávio Alves Ribeiro. Flávio, assistiu o podcast lá e falando que você conversa com a gente de graça, eu converso. Claro, se você tiver um perfil de virar um cliente, eu vou tentar virar uma venda ali, mas muito mais para ajudar. Recém-formado, então, eu adoro conversar. Né? Tem que tomar cuidado, mas adoro, porque de alguma forma eu ajudo, entendeu? Sim. Então é só me catar no Instagram e pronto. E aí, E Marcelo? Marcelo? A gente acha que o primeiro passo é a gente acreditar. É a gente entender que existe oportunidade para todo mundo. Eu estava vendo os episódios anteriores que falam sobre saturação de mercado, tudo isso. Existe sim a saturação em regiões, mas a pesquisa mostra para a gente consegue vencer tudo isso. Acreditem, o segundo passo é se unir. Eu acho que a gente tem que parar de brigar como dentista, né? Existe uma teoriazinha que fala assim, separe-os e enfraqueça-os, né? Júlio César que falou isso, então a gente tem que começar a parar de ficar longe um do outro, a gente tem que se unir, pegar na mão como categoria e começar a lutar junto. Eu sei que é muito difícil esse início, eu estou vivendo esse processo. E assim, é muito difícil abrir um consultório, até porque existem questões de documentação de tudo isso que ninguém ensina pra gente. Até o colega, a dupla da gente, passou por aquilo ali e não ensina. Acho que talvez seja uma proteção de mercado, não sei. Mas assim, diante de tudo isso, é acreditar, é planejar, é estudar e buscar ajuda de profissionais e pessoas que podem te ajudar com tudo isso. Meninas, o programa de vocês é sensacional. É incrível. Muito obrigado por estar aqui com vocês. E Calma, ainda não essa- acabou não. Já me É a segunda antecipando. parte ainda. Em todos os nossos episódios, a Aline sempre traz uma opção de leitura. A Aline é leitora nata, então esse podcast, esse episódio não ia ser diferente, então ela trouxe uma opção de leitura aqui e é isso. Uma pessoa Hoje eu vou- científica, né? Total. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui no meu Kindle, que esse livro eu li no Kindle. Esse livro aqui, ó. Onde os Sonhos Acontecem, de Robert Iger. Quem me conhece sabe que eu sou a louca da Disney, né? Sou fanzaça. E o autor desse livro, ele foi CEO da Disney por 15 anos e agora ele voltou para dar uma arrumada na casa pós-pandemia. E ele é um cara, assim, um líder nato que começou na empresa de baixo, né? Ele começou em outra empresa que depois foi comprada pela Disney. E nesse livro ele conta todos os causos e acontecimentos de todos esses anos na liderança da maior companhia de entretenimento do mundo, né? E ele traz muitos insights. Eu acho que é um livro que vale muito a pena. Ele não é muito técnico, mas ele traz muitos insights para a prática no dia a dia. Aí eu vou deixar vocês aqui com uma frase que ele fala no livro, que até Flávio falou, não espere que você vá mudar nada em 2 dias, né? Mas, às vezes, as pessoas evitam grandes mudanças porque avaliam as probabilidades e argumentam contra tentar qualquer coisa antes mesmo de darem o primeiro passo, né? Então, o primeiro passo, ele é super importante. Botar tudo isso aqui que a gente ouviu hoje em prática, né? Exatamente. E aí, Marcelo, se o dentista lá do Cabo, ou se o paciente lá do Cabo quiser lhe encontrar, onde é que encontra? Minha gente, é muito fácil me encontrar. Eu estou localizado lá no centro do Cabo. O meu consultório tem um conceito totalmente diferente para o paciente, né, que está lá. Mas a gente está conversando com o dentista aqui hoje também, né? Sim. Queria dizer que se você está precisando de ajuda, busque os profissionais que podem te ajudar. Se está precisando de conselho também, eu estou super aberto para poder conversar. Eu amo falar, vocês notaram, né? Então, quiserem me encontrar, é só me pesquisar na rede. Eu tenho um podcast também, meu podcast favorito. Assistam lá no YouTube. E aí é fácil. Pesquisou lá Marcelo Magno, você me encontra facinho. O seu Instagram? É @Marcelo Magno. O produtor vai botar lá no YouTube. Isso. Marcelo, a gente quer agradecer muito. Certeza vão ter outras oportunidades para você vir, mas a gente agradece muito por esse episódio. Flávio, fala de novo o teu Instagram. Flávio Alves Ribeiro, um Instagram que pode ajudar você. Arrasou. Flávio, a gente vai agradecer também. Legal, foi Tenho uma alegria certeza muito que a gente grande. vai ter outros episódios, porque tem muita coisa pra gente conversar. Esse aqui é só o início de do que a gente estava planejando. E é isso. É isso, sigam a gente lá. Não adianta ver o vídeo, não curtir, não dizer que gostou, não deixar nenhuma sugestão nos comentários, né, minha gente? A gente quer ouvir vocês também. Sigam a gente lá no Instagram, @BocaVivaPodcast.
E é isso. E é isso. E se você achou muito interessante esse episódio, compartilha com alguém que você acha que vai gostar também. Até a próxima.